Boa noite a todos, bem-vindo a mais um Code Club Brasil. Hoje nós vamos continuar o nosso tour. Vamos falar rapidamente pelas conditionals que faltou na semana passada, que é o Switch e o Defer. E vamos começar a parte de ponteiros. Vamos ver se dá tempo da gente terminar tudo. Tem bastante coisa para falar sobre ponteiros. Quem se candidata aí para começar? Pita, você foi o nomeado da vez. Beleza. Switch. A switch statement is a shorter way to write a sequence of if-else statements. It runs the first case whose value is equal to the condition expression. Go switch is like the one in C, C++, Java, JavaScript, and PHP, except that Go only runs the selected case, not all the cases that follow. In effect, the break statement that is needed at the end of each case in those languages is provided automatically in Go. Another important difference is that Go switch cases need to be constants, and the values involved need to be integers. Not to be. Not to be integers. Right. É isso aí. Bom, provavelmente seja familiar a muitos de nós o switch case, né? Está disponível em outras linguagens. O que ele fala ali, basicamente, acho que são duas diferenças, né? Tipo, na maioria das linguagens, a gente tem que forçadamente em cada case ali colocar um break para que, né, declarativamente você não passe de um case para o outro. Então, ou seja, você tem a opção de ir de um case para o outro. No Go, como ele fala ali, por implementação, isso não acontece, é só aquele case, e a outra diferença é que o case tem que ser obrigatoriamente uma constante. Como a gente vê no código case, por exemplo, Darwin Linux, eles estão declarados, né, uma string ali, mas no formato de uma string constante. Então a gente tem a func main, um print, né, do go runs on. Aí ele vai fazer um switch com base no runtime GoOS. Imagino que seja o sistema operacional, não cruzei essa variável, esse valor antes. E aí, com base nisso, a gente consegue verificar qual é o tipo de operational system e mandar uma mensagem de acordo com o sistema. E aí, um caso mais geral, que é o default, quando não for nem em OS X nem em... Beleza. Precisa explicar alguma coisa aqui? Alguma coisa não está claro? Acho que o mais interessante na linha 10 é que o que a gente já viu, já que ele tem dois statements aí, né? Ele tá duas instruções, ele está colocando o valor e depois tá fazendo switch case em cima da variável que ele acabou de atribuir. Isso. É, o que ele está observado. falando, basicamente, você pode. é, Na maioria das outras linguagens, você teria que fazer isso, eu acho, não sei. Mas no Go você pode fazer atribuição na mesma linha que você chama o switch. E fora isso, é o mais do mesmo que a gente já sabe sobre case, que ele falou sobre integer. Na verdade, não é Na o. verdade, isso é interessante, né? Eu não sei como é que nas outras linguagens funciona essa parte de inteiro. Será que pode ou não? Não sei. Não Eu acho sei que mesmo. pode. Tipo, você pode fazer case no inteiro. Em Go você teria que converter a caractere para
uma string ou para uma roaming e comparar os dois. E outra coisa interessante também é o esquema do break, que é automático, né? É, não tem como você fazer case e ir para a próxima execução. Eu não Beleza. tenho um exemplo aqui, mas eu acho que esse lance que o Felipe observou, essa anotação, né, da definição e atribuição no contexto do switch ali, eu tenho a impressão que eu já tinha visto esse tipo de notação não necessariamente nos switch. Não sei se eu estou Ah, enganado. só eu ou tá baixo o áudio do Peter? Não tá meio Baixo. baixo, mas tá ok. Eu só Não, aumentei. se você puder, Vou dar uma olhada nas properties aqui, qualquer outra. Eu estou esperando estar usando o headset o microfone do headset, mas eu não tenho certeza, vou dar uma olhada aqui. E você, Cirinho, conseguiu arrumar aí? Testando. Aí, agora sim. Foi melhor? Não, agora tá certinho. Beleza. Deixa só o Pita acabar aí esse último comentário que ele tava fazendo, você já vai. Não, é isso aí. Eu não sei, eu tenho a impressão de que aquela, né, a linha 10, que é a definição, né, a short definition de variável, mais a definição do valor ali, que é o OS do runtime, como extensão, né? Eu estou fazendo um switch no OS, mas ao mesmo tempo eu estou definindo ele. Eu não tenho um exemplo concreto aqui, mas acho que tem esse tipo de notação em outros contextos que não necessariamente no contexto do switch. Só isso que eu Ah, sim, sim, sim. Quase todos. Tem if, tem for, if, eu achei e tal. O for sim, né? Porque tem inicialização, por exemplo, do for i, mas eu fiquei na dúvida do if. sim, o if também tem. Eu acho que a grande diferença aqui é o escopo da variável s, né? Se você botar fora, ela vira uma de escopo main, escopo da função, e aí em qualquer outro lugar você pode acessar ela aqui dentro do switch, ela vai ficar dentro do escopo, se você botar aqui, ela fica dentro do escopo, dentro do switch, e aqui embaixo ela já sumiu, foi mandada para o garbage collector. Beleza. Então, manda aí, Sirinho. Vamos lá. Switch evaluation order. Switch cases evaluate case from top to the bottom, stopping when a case succeeds. For example, switch I, case 0, case F. Does not call F if I is equal 0. Note, timing go play round always appears to start at 2009, November 10, 23 hours UTC, a value whose significance is left an exercise for the reader. Então, ali ele importa o packet main, importa o funct e o time. Na função main, ele pede para printar primeiro o any Saturday. Ele vai colocar o today como time now e o dia da semana. E ele vai fazer o switch para ele descobrir se ele é o sábado. Então, o primeiro caso, se for hoje mais 0, ele vai dizer que ele vai printar hoje. Se for hoje mais 1, ele vai printar amanhã. No terceiro caso, se for hoje mais 2, em 2 dias. E o último caso, ele vai printar too far away. Beleza. Então, isso aqui a gente já falou uma vez, né? Quem lembra o que é essa data? Acho que talvez o dia da criação, na época da criação do Go. Da máquina aí, né? Não, Dessa máquina. esse é o data da máquina, mas tem um porquê de ser essa data, o horário fixo. Que foi exatamente o que o Ciro falou, 10 de novembro de 2009, né, que é a data que o Gol first appeared, primeira vez que apareceu, sei lá.
É tipo um OVNI que pousou na Terra. Então, beleza. Então, aqui, qual que vai ser o valor de today? Eu acho que vai ser tipo de 0 a 7, talvez. Time. Bom, é o Deve today. ser tipo no Beleza. Chrome. Deve ser tipo no Chrome. É tipo um inteiro significa Não, um dia da mas. semana, Também acho. que é o Weekday ali, não é? Então o Now vai mostrar lá aquele dia de novembro, certo? Que é que dia? Isso. Now é um time. E um time é um struct que contém essa data. Então, ao invés de ler essa porcaria aqui, Que é o Weekday. então, hoje é Tuesday. Porque esse dia aqui foi Tuesday. Beleza? Faz sentido? Beleza. Então, Sim. time.Saturday vai ser Saturday. E aí, today mais 0 vai ser igual a Tuesday. Não. Mas isso não é. É uma string, deve ser outro tipo, né? Como assim? Aquele Tuesday ali. Porque, tipo, você tá fazendo today, quer dizer. Você tá fazendo aqui uma operação, né, de adição de um inteiro num today ali. Deve ter alguma propriedade mágica lá no. Deve ser algum, sei lá, imagino que seja outro tipo. Não é um. É, porque voltou um Tuesday, ele mostrou Tuesday ali pra gente, né? Isso. Mas Tuesday mais 0, Tuesday mais 1. Então, é um Vamos lá, é time, um time week. um weekday. O que é um time weekday? Eu não sei, eu não me importo. Sim, sim, sim. Eu sei que mais 0 é uma operação válida, que o compilador não está reclamando. Então, é um tipo que sabe fazer adição, que sabe o que é um int e sabe fazer adição. Beleza. Então, today mais 0, caso today mais 0, Tuesday mais 0 não é Saturday. Today mais 1 vai ser Wednesday, que não vai ser Saturday. E today mais 2 vai ser Thursday, que também não vai ser Saturday. Então ele vai printar to for away, que é o que já está aqui embaixo. Se eu colocasse mais 5, terça, quarta, quinta, sexta, mais 4. Aí vai printar em 2 days, que eu coloquei em 2 days. Então, time, weekday é uma operação que sabe fazer matemática. E aqui, case default, ele caiu aqui e não partiu por default, porque eu já tenho break automático, não tenho mais nada de novo para ser feito. Beleza. Continua aí, vai, Ciro. Tem pouca gente hoje. Vamos lá. Switch with no condition. Switch without a condition is the same as switch true. The construct can be a clean way to write long if then else chains. Package main, importando fun till time. Função main, variável t igual a time.now. Switch, case t hour menor que 12. Então, se isso for o true, como ele diz ali, ele vai printar good morning. Se for menor que 17, good afternoon ou good evening. Beleza. Então aqui ele vai retornar um tipo, que não importa qual seja. Esse tipo tem um campo que chama uma função que retorna a hora. Se a hora for menor que 12, good morning.
Se for menor que 17 é good afternoon. E aqui, mais uma vez, mostra que quando ele encontra o primeiro, ele para, porque senão você precisaria colocar outra condição. E default good evening. Então, se eu rodar isso aqui, o que vai retornar? Vai retornar sempre good evening. Sempre good evening. Boa. Porque o horário é 23 horas. Manda lá, amiguinho. I'm sorry. A deferred statement defers the execution of a function until the surrounding function returns. The deferred call's arguments are evaluated immediately, but the function call is not executed until the surrounding functions return. Importou empty. Declarou um defer, que só printa o Word. E eu não entendi nada, amiguinho. Não, você tá certo. Roda um defer que printa o Não, Word. eu li, eu não entendi. Beleza, continua. E depois? Depois ele printa hello. Tá, então qual você acha que vai ser o output? É que eu nunca vi defer na minha vida. O que é defer? Então, tá escrito lá, é a primeira linha. Defer statement, defer the execution of function until the surrounding function returns. Tipo... Então, aí ele faz essa function aqui. Aí ele cria... Isso aqui é uma function por Go, tá? Beleza. Isso aqui também é outro statement. Na verdade, isso aqui é um statement, né? Que ele deve defer state. Não, isso aqui é o statement. O que ele está fazendo é tipo quase que agendando uma Isso, agendar é a chamada para palavra. aquela função para depois da linha 8. Porque a linha 8 é a última coisa que ele vai fazer. E aí, na verdade, quando ele faz a última coisa, ele volta para a linha 6 e não volta para a linha 6, mas ele executa o que está na linha 6, né? Isso. Então é isso aí. Então ele vai printar Hello World. Que você agendou. Essa é a palavra que eu estava procurando. Que é dos deferred de e-mail. Agora que eu lembrei. Defer não é adiar, atrasar? Isso. Adiar. Entendi. Adiar. É só da próxima função imediatamente posterior? Não, da última função. Até que o resto do código inteiro executa. Hello, print, L. Agora, e se ele sair antes? O que é sair? Se tiver um exit. Return aqui dentro do... Depois que a função morreu. A gente vai chegar lá. Então, tipo, se eu tiver, sei lá, se eu tiver aberto um monte de arquivo e quiser fazer um defer fechando os arquivos... Você já está estragando minha surpresa, Raul. Puta que pariu. Desculpa, velho. Agora já não vou falar mais, mas um dos principais, quer dizer, não dos já principais. falou outro palavrão, mas beleza. Uma das principais, quer dizer, uma coisa que você sempre faz, toda vez que você faz um open de um arquivo, automaticamente você vai pegar um não lembro o nome da syscall, mas é alguma coisa open, mp file. A primeira coisa que você faz é defer f.close. Depois que ele executar, tudo que executar pode dar erro, pode dar exit, pode fazer o que acontecer. A gente vai entrar em mais detalhes depois. Ele vai fechar o arquivo. Beleza. Para a gente acabar. Então, agora minha vez, todo mundo já foi? Já. Então, stacking defers. Deferred function calls are pushed onto a stack. When a function returns, its deferred calls are executed in last in, first out order. To learn more, blá blá blá, blog post, não quero ler agora. Está declarando o package main na primeira linha.
depois importa o funct, depois declarar a função main, usa o funct print ln para imprimir counting na tela. Depois tem um for loop usando os três statements, declarando i igual a 0, checando enquanto o i for menor que 10 e somando 1 a cada iteração. Ele vai fazer um defer do funct print ln i. Depois ele printa a mensagem done como última linha da função main. Então aqui, o que vocês acham que vão printar? Quem se arrisca? Eu posso dar um chute aqui, mas eu não tenho certeza, que Chama. acho que vai printar o Done primeiro, Counting Done, aí vai mostrar, eu não sei se numa ordem crescente ou decrescente, o valor de i. Então, o que é first in, last in, first out? Last in, o último a entrar, first out, primeiro a sair. Então, Nessa o quê? Numa Kiwi? É. Numa Kiwi, né? não, na verdade é uma stack, né? Uma stack, Last in, first out é sempre Sim. uma stack. sim. Então, qual que vai E ser o aí ele vai, se for uma stack, ele vai mostrar na ordem decrescente. Beleza. Então ele vai printar qual a primeira coisa que ele vai printar? Vai lendo da linha 5. Qual a primeira coisa que ele vai printar? A primeira coisa é o count. Beleza. Depois a segunda coisa. Eu acho que é o Done. Beleza. Depois, terceira. Aí vai printar os números em ordem decrescente. Que 10, se... 9, 8, 7. Não, começa no 9. Ó, nossa. O Peito acertou no 99,9%. Só isso. Só que o i é menor que 10. Então, do 9 até o 0. Counting, Doni, 98760. Beleza. Eu tenho, mexer aqui no VS Code depois. Da hora que vocês não conseguem ver meu VS Code, né? Não. Então eu vou fazer copiar para cá. Continua vendo minha tela aí. Mudou? Uhum. Beleza. Agora tem uma coisa mais legal. Estou fazendo um defer de uma função chamada func1 called. Depois eu faço outro defer da função called, uma função printando called func2 called. E aí eu panico, dou um panic. E eu dou um print ln hello depois dos defer. Então, estão vendo a execução agora? Sim. Beleza. Todo mundo aqui? Vou ver aqui. Sim. Então ele chamou tudo, só o Panic foi por último. Por quê? Então, chegou aqui e deu um deferred, beleza? Ele não vai executar essa função, ele vai criar um ponteiro e vai botar na stack para executar. Mesma coisa aqui, ele não vai executar o código. Não importa o código, você pode ter kill, pode ter o que você quiser que não vai executar o código, ele vai só criar um ponteiro para função e botar para executar depois. Primeira coisa que ele vai executar, como você falou, é isso aqui. Mas tem a explicação do Go diz que o panic afeta só a função. Quando você faz defer de uma função, o panic afeta só aquela função. Então, por exemplo, existe um negócio que chama recover. Não sei se vocês já ouviram falar.
A gente não falou disso antes. Que exatamente recupera de um panic. Então, você viu que aqui ele morreu e o programa, ele deu um panic e o programa saiu com erro. Mas as funções que vão ser executadas posteriores, depois, tipo, da função que panicou, elas podem recuperar do panic, que essa função tá gerando. Por exemplo, se tivesse outra função aqui, função 3, eu tentasse fazer um recovery de lá, não vai funcionar porque essa função 3 roda primeiro e quem chamou o panic foi a função 2 e a função 1 não se recupera de nada. Mas a função que é chamada primeiro, ou seja, que vai ser executada depois, porque é last in, first out, ela pode recuperar do panic e o programa morreu sem nenhum tipo de problema. Então, ele chamou o no, só que ao invés de panicar, não sei como eu vou traduzir isso, ele pegou a mensagem e falou: recebi esse panic, recuperei para não morrer. E aqui você iria decidir fazer baseado no erro, if R com e aí você recupera. Por exemplo, se ela panicar, mas você ainda tem que se abrir um arquivo aqui, você vem e chama a função que fecha o arquivo é, direto, mas o importante é last in, first out. O panic, ele é para a função que foi feito o defer, não é para o stack inteiro. E as funções que vão rodar depois podem se recuperar do panic. Beleza? Eu sei que é meio complicado isso aqui, não, é difícil ver um exemplo prático na hora. Esse é no esquema do Panic, seria um comportamento, de novo, tipo, seria um comportamento diferente se fosse um OS exit, certo? Sim. Panic é diferente do S-Exit, e aí não tem como você fazer recovery de um S-Exit. Mas a questão é, tipo, ele continuaria imprimindo tudo, Sim. mas só que o S-exit não está afetando só aquela função, está afetando o programa todo, certo? Não. Tem que importar. Ah, não importou. Ele morreu. Então, a função Ele não 2 chamou a primeira. morreu, ele não chamou a primeira, ele parou. Então, é Entendi. diferente um S-Exit de um Panic. Entendi. Eu não sabia disso também, muito obrigado por perguntar. Nada. Mais alguma dúvida? Sei que também é confuso e é difícil de achar um exemplo prático, mas um dia vocês vão lembrar disso aí. Beleza. Isso aí é o que a gente tinha para falar de loops e condicionais. Acabou, faltou só essas duas coisinhas. Vamos falar um pouquinho aí sobre ponteiros. Sim. Antes de falar sobre ponteiros, eu acho que é prescindível falar sobre gerenciamento de memória. Ô, Raul, explica aí para a gente como funciona o gerenciamento de memória no Linux. Tá até uma figurinha aí para ajudar. Cara, não sei se eu consigo não, mas basicamente você tem a virtual memory, que é a parte do kernel que gerencia essa memória. E ali você pode alocar inúmeros endereços de memória, que são endereços de memória não físicos, mas sim tipo, dentro da paginação do kernel. E ali você pode alocar o quanto você quiser.
Alocar você pode, você não pode usar, né? Então, se Na você verdade, quiser mapear, né? mapear, tipo, exatamente. Você mapeia para um endereço de memória. Só que se você vai mapear mais do que você tem, por exemplo, você não vai conseguir. Você pode alocar, mas você não vai conseguir usar, porque você não tem. Naquele momento, você pode não ter tudo da memória, mas pode ser que no futuro, quando você precisar da memória, você já tem a memória livre para você conseguir usar. Uhum. Então você tem tipo a parte, acho que esse page table é tipo uma parte do processador que faz o mapeamento da memória. Eu não sei se está dentro do kernel ou não, mas eu sei que no processador tem essa parte responsável por os endereços físicos de memória e você consegue colocar as informações lá dentro. O motivo para que existe essa abstração da virtual memory é que a memória ela não é sequencial na memória física, certo? E dentro do virtual memory ela é sequencial. Então, quando todos os endereços que você tem ali, você pode acessar sequencialmente, você vai ter sempre aquela informação. E esse page table vai traduzir o que você tem de endereço memória virtual para memória física. Acho que é basicamente isso. Não sei se era isso que você queria ouvir, mas acho que Sim, é isso, certo? certo. Alguém tem alguma coisa a acrescentar? Quer fazer algum comentário? Beleza. Então é basicamente isso. E, e aí a gente vai ver agora na prática o que representa um pouquinho disso que o Ralph falou. Então vamos lá, pointers. Go has pointers. A pointer holds the memory address of a value. Então o que é um memory address? É justamente um endereço de memória virtual que o kernel internamente mapeia para uma página física na memória ou no disco, mas não vamos entrar nesse detalhe que complica ainda mais a coisa. Então, importante dizer que esse endereço virtual, ele pode repetir e não tem relação nenhuma com o endereço físico. Você pode ter dois endereços virtuais que apontam para dois endereços físicos completamente, dois endereços virtuais iguais que apontam para dois endereços físicos completamente diferentes. O kernel que faz esse controle. The type asterisk t star t is a pointer to a t value. Its zero value is null. Var p star int the não sei como é que é, o comercial operator generates a pointer to its operand. Então, eu não deveria estar lendo isso aqui, até que eu escrevi ali VS Code primeiro. Eu tenho um exemplo aqui no VS Code. Atualizou aí para vocês a tela que eu tive que mudar para o VS Code. Sim. Beleza, Sim. então não deu. Primeiro, esquece aquilo lá que está desse lado aqui. Então, estou declarando aqui um pacote main, importando funct, criando a função main, estou atribuindo o valor 42 para i, estou atribuindo um ponteiro da variável i para a variável p, e estou printando o valor da variável p. Então, isso aqui é o endereço de memória, que seria, por exemplo, vpfn0, que vai mapear para dentro de uma page table, que tem o pfn 0, que guarda literalmente hum, Asterisco. é, o valor 42. Então, isso aqui é o endereço virtual de memória, tem uma page table que a gente não tem acesso, vai ter só o kernel. Aqui, e a memória física a gente consegue ler através desse ponteiro
que a gente também não tem acesso à memória física, mas através do ponteiro a gente sabe que está guardado o valor 42. E porque a gente atribuiu aqui também. Beleza. Então, vou voltar aqui para o exemplo. The operator, já falei, generates a pointer to its operator. Então, I igual a 42, o P cria um ponteiro, e asterisco operator denotates the pointer underline value, ou seja, aqui eu acesso o valor, e asterisco P igual a bababá, seta o valor diretamente através do ponteiro. Eu posso chegar no ponteiro, setar o valor de 51. Ele está dentro do mesmo endereço de memória virtual, só que está com outro valor que eu setei, que seria exatamente a mesma coisa que eu fazer isso. O endereço virtual você vê que sempre muda, cada vez o processo faz uma alocação, né? Então, por isso que você pode ter números repetidos, porque cada processo pode ter o endereço virtual está vinculado a um processo, e aí você consegue ter, por isso que você pode ter mais de um endereço virtual igual na tabela de memória. O que eu entendi é que basicamente o que você está dizendo é tipo, embora o endereço seja o mesmo na tabela virtual, esse 51 pode ter ido para um outro lugar da memória, é isso? Não, porque é o mesmo processo, ele está no mesmo lugar físico. Mas se fosse outro processo, por exemplo, ele poderia ter exatamente esse mesmo endereço de memória. O que eu estou dizendo é, isso aqui não é identificador de nada. Se você pode ver, por exemplo, você vê aquele no Stack Trace que ele te retorna a página virtual da memória. Só que eu uma vez estava fazendo debug e eu fiquei perdido. Falei, mas como é que, tipo, tenho dois identificadores de memória igual? Isso não está sobrescrevendo. E aí, não, que eu vi que isso é atrelado ao processo. E aí o processo tem uma page table que mapeia para o endereço físico de memória Ah, diferente. entendi. Unlike C, Go has no pointer arithmetic, eu não sei C, eu não sei o que é um pointer arithmetic, alguém sabe? Eu acho que você não pode, tipo, fazer nenhuma operação de soma ou qualquer outra coisa com... Ou talvez nem de bits, né? Não, acho que de bits você pode fazer operação de C. Em C, acho que pode. Tipo, você ir um bit para trás, um bit para frente. Isso acho que não vai rolar. Rolou. Rolou. E printa aí pra gente ver o que é. Sei o que é Ah, mas só que você não tá fazendo do ponteiro. Tô Tá tô fazendo do fazendo. ponteiro. Não, mas você não pode colocar o... Ah, você é. não... Tá, beleza. Aham, é isso aí mesmo. Você é inteligente, né, Raul? Às vezes eu tenho esses lapsos de inteligência. Também outro ponto complicado, ponteiros já é um assunto mais avançado. O que é importante você saber sobre ponteiros? Quando você vai passar algo para uma função e você quer mudar esse valor sem ter uma cópia, você passa um ponteiro. Na verdade, quando você quer passar um valor para uma função sem cópia de memória, você passa um ponteiro. Na verdade, é, não. Quando você precisa alterar Tá certo, quando você precisa alterar o valor de algo de dentro de uma função, você não quer ter uma cópia de memória, você passa um ponteiro e aí de dentro da função você consegue alterar os valores ou ler os valores sem ter nenhum tipo de cópia de memória. Por exemplo, quando você tem aqui um string,
string. É que você chama. B. Está passando uma cópia desse valor de B. É que aqui não faz sentido. B. Quando você passa isso, você está passando o valor, está passando o V, mas está recebendo isso como uma cópia. Então, ele está copiando o valor do escopo dessa variável para cá. E quando você passa um ponteiro, ele está literalmente só passando o endereço de memória, que é aquele hexadecimal lá que você viu, que não faz Aí é um e-comercial, né? que seria um e-comercial. E aí ele passa só aquele ponteiro, né, aquela posição de memória para a função e fala, se você precisar ler ou escrever, você usa esse endereço aqui, e nesse caso aqui ele passa a cópia mesmo, né, do valor de A. Então, se você precisasse alterar isso aqui, por exemplo, você tem que retornar e ler ele de novo aqui. Você tem que retornar uma string, se não fosse ponteiro. Eu teria que retornar uma string e pegar o valor. Você tem aqui um ponteiro, não precisa retornar nada. Claro que aqui eu estou printando, mas vamos supor que eu esteja modificando aqui. A igual a... Quando eu passo um ponteiro, vamos fazer esse exercício. Então, V igual a B, vamos passar o valor de V, vamos retornar uma string. Tem que dar o return. Fiquei comando B, Vou define. ver. Ah, não, tá certo, tá certo. Então, o valor de A. Aqui eu poderia simplesmente, não precisava declarar B nenhum. E eu poderia simplesmente contar V. Eu passaria um ponteiro. Diria que A é esse cara. Não precisaria retornar nada. Isso. A gente tem o mesmo resultado. Se você me permite, tipo, uma coisa, não é uma coisa que me ajudou a entender metade dos ponteiros foi pensar em um ponteiro No relógio. assim, dentro de Python você tem os valores que são os tipos que são mutáveis e os que são imutáveis. Então você tem os inteiros, por exemplo, eles são imutáveis, certo? Ou são mutáveis? São imutáveis. Strings são imutáveis também. Isso. E aí, ou seja, se você chega ali e dá um valor novo para string, se você quer alterar a string, você não consegue alterar a string. Você tem que fazer uma cópia da string e então alterar a string. Uhum. Então, ela é imutável. Já uma lista e um dicionário, por exemplo, eles são mutáveis. Então, o que você conseguiria é passar um dicionário, que é um hash, né, em outras linguagens, ou uma lista, que é uma... Um map em Go. Um map, ou em lista, como é que fala? Array. Você conseguiria, se você passa ele como argumento de uma função, quando você retorna, quando você vai
printar de novo, a sua função alterou aquele array, ou alterou aquele map, ou aquele hash, ou aquele dicionário, quando você vai printar de novo, mesmo sem ter copiado, ele está com um novo valor. Então, isso me ajudou a entender metade dos ponteiros, que é justamente essa parte que você está tentando mostrar. Ou seja, tipo, se você quer manipular o valor que você está entrando, sem ser necessário criar uma cópia, ou seja, mesmo sendo um tipo de dado que é imutável, você consegue com o ponteiro. Uma explicação. Obrigado, Rafa. De nada. A gente tem 3 minutos. Você tem mais alguma coisa do ponteiro? Não. Próximo assunto é struct. Mandei uma imagem aí para você, se puder dar uma olhada. Tem, tipo, ser entendido da tipo, dúvida que você teve antes de dois processos diferentes com o mesmo endereço de memória, né? Uhum. Aí tem uma ilustração, né, de como seria a organização de um processo, né, um Linux 8632 no Linux. E a gente tem no heap, né, na parte do heap do processo em si, onde estão alocadas como cada implementação, cada linguagem, né, a maneira de montar esse binário é uma decisão de quem está implementando aquela linguagem. E aí a gente tem do lado esquerdo ali, começando lá em 0xC000 e vai indo, ou seja, é uma stack de memória, mas dentro dessa stack de memória que está dentro do processo, você tem vários endereços para as variáveis, para chamadas de funções, para os registradores internos dessa linguagem de máquina. Então, por isso que a gente pode ter dois processos completamente distintos, sei lá, no endereço específico tem duas variáveis, mas com tipos completamente diferentes, com valores completamente diferentes. É, exatamente isso. Obrigado aí pela. Mas aí, Pita, aí a gente está falando de dois processos diferentes, dois processos Linux, certo? Isso, um binário qualquer, vamos pensar assim. Nesse caso, um binário Linux x86. Organizado, a maneira como está organizado dentro dele, para ele se executar, né? Porque assim, no final, o que vai estar rodando ali é um assembler, certo? Certo. Você tem algumas chamadas, né? Você tem instruções reduzidas que quase sempre os atributos é um endereço de memória. Então, por isso que você tem, né, aqui uma visão geral de processo, você tem, vamos dizer, as partes, os módulos, como está organizado internamente dentro desse processo, essas partes. Então, tipo, começa ali com as partes da virtual memory chamada do kernel, você tem a entrada do processo e aí você começa com, né, a organização de dentro do processo de como que esse binário está montado. Então, tipo, vem os espaços de memórias para variáveis, espaços de memórias onde estão as instruções de determinadas funções dentro do seu código que foi implementado, né? Um espaço que cresce, isso tem relação com a questão da virtual memory. Então, tipo, quando o processo ele é criado com um número limitado de memória, mas você tem, né, com todo o resto do suporte do kernel, essa possibilidade de crescer, né, por conta de funções que a gente tem dentro do Virtual Memory, por exemplo. Mas aí a minha dúvida é assim, tipo, quando o Nash falou que viu o mesmo endereço de memória, o Nash, você estava falando em dois programas diferentes ou no mesmo programa? Sim, Porque a minha dúvida é... Pode Não, falar. para o mesmo programa ele precisa ser único. Mas para diferentes Entendi. programas, ele. Porque quem gera essa parte do endereçamento virtual de memória não é o kernel, é a própria aplicação. Certo, Peter? Foi o que você estava falando, que ele vai montar heap, vai, cara, ele vai gerenciar a memória do jeito que ele Tudo isso quiser.
tudo isso vai depender de chamadas dentro do kernel, né, de syscalls para gerar o Sim, processo. Mas é tipo mais uma organização de como esse binário está montado, né? e aí, Porque que ele vai. no fundo, de forma muito abstrata, tudo é memória, certo? O sistema operacional para executar aquilo, ele precisa carregar aquelas instruções na memória para conseguir executar, para saber onde que é a funcmain. Ah, tá qual endereço de memória a funcmain? Ah, tá no endereço tal. Dali ele tem né, ele consegue encontrar todas as chamadas de dentro daquela função, mas isso num nível diferente do que a gente está discutindo aqui no Go, né? Tipo, uma linguagem de máquina, um negócio muito mais abstrato, registrador de dados. Tem detalhes de como o Go gerencia isso, mas, cara, eu acho que é muito mais para frente quando a gente for discutir isso. Mas é que você consegue, sei lá, acho que fica um pouco mais claro o defer. Imagina que cada defer é mais um quadradinho desse na heap. O defer vai na heap ou na stack? Agora, Vai no stack, né? Mas fala é, no stack, é, né? é, heap são só as variáveis. Então ele vai no stack, Mas cada um do defer vai ser tipo, mais uma posição, mais um quadradinho desse. E aí, quando ele acaba a função, o processador vai pegando na ordem que ele foi inserida, que, que ele mesmo vai saber quais são as posições da memória baseado nesse endereço hexadecimal. Tipo, quando você chama um malloc ou qualquer que seja o outro alocador de memória que você esteja utilizando, o kernel retorna para você esse número e a partir daí é você que controla isso. Não sei o que eu digo o processo. é um assunto super interessante esse. É, a gente está. E complexo, cara. É, Sim, sim. acho que a gente não foi 100% assertivo nas coisas que a gente falou, mas pelo menos uma boa porcentagem. Se a gente for parar para estudar o kernel, a alocação de memória, a gente vai ver um monte de coisa que a gente não comentou, mas eu acho que não é o propósito da reunião. Eu acho que tá bem bom para o que a gente falou aqui. A gente já passou do tempo. Muito obrigado aí pela presença de todos. Espero que vocês tenham curtido e tenham uma boa noite. Valeu, boa Valeu. noite,